Oi, gente, e aí, tudo bem? Vim fazer uma reflexão, na verdade, com base numa reflexão da Manuela Dávila, que eu ia fazer ali pela semana do Dia da Mulher, mas acabou não dando. E a Manuela Dávila, eu acho que ela foi muito feliz quando ela fez uma fala recente em que ela ligava essa crise de gênero com a crise do capitalismo. Essa crise de violência contra a mulher, né, que está muito agravada. Estamos vendo aí casos absurdos de feminicídios, de violência contra as mulheres. É esse caso que está acontecendo no Pedro II, de estupro coletivo, e com esse grupinho aí que parece que fazia isso de forma recorrente lá na escola, ou já tinha feito mais de uma vez pelo menos. Essa soldado que foi morta, Gisele, em circunstâncias suspeitas no mínimo. E tantos outros casos, o caso da menina que foi arrastada e perdeu as 2 pernas, depois acabou morrendo. A amiga dela, que depois também foi morta pelo companheiro. Esses casos foram aqui no Rio, né? Mas com certeza tem muitos outros casos por aí e que a gente não chega a tomar conhecimento. Porque os homens, desde sempre, eles acostumaram a tratar as mulheres como posse, como objeto. E aí a Manuela Dávila, ela faz uma reflexão que a mulher, ela entra nesse lugar de objeto quando começa a ideia do capital, da propriedade privada, porque o homem, ele precisa ir trabalhar. Né? Em algum momento, na verdade, ficou acordado de que essa pessoa que iria trabalhar e sustentar a casa e construir patrimônio seria o homem, e a mulher ficaria cuidando da prole, né? E isso não é de agora, isso já é a base do sistema patriarcal, isso é a base da sociedade de consumo, isso é a base do capitalismo em si. Por quê? Porque o próprio nome fala prole, né? Proletariado, vem de prole, porque antigamente, quando não se tinham direitos sociais, a aposentadoria dos pais eram os filhos, né? Você precisava manutenção daquela linhagem para que o trabalho continuasse sendo feito e as pessoas mais velhas da família tivessem alguma condição de sobreviver. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, que a gente vê lá vários vídeos aí, o TikTok está inundado de vídeos de velhinhos já carquéticos trabalhando porque eles não têm aposentadoria. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é que em algum momento da história houve esse pacto de que a mulher ficaria em casa, cuidando dos filhos, e o homem iria trabalhar. Só que esse modelo, aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo também, mas aqui a gente está no Brasil, ele está colapsado. Primeiro porque tem essa onda, na verdade são muitas camadas, né? Tem essa onda Red Pill agora, de homens falando de mulheres e esposas troféus e como as mulheres devem se portar. Só que o que esses homens não percebem é que os homens que podem realmente manter uma mulher em casa de forma digna e sustentando os filhos são pouquíssimos. Eu acho que eram 10% dos homens hoje ganham mais de 10 mil reais. Porque para você manter uma mulher em casa, você chamar ela de esposa troféu e não de esposa lembrancinha, é difícil, gente. O custo de vida tá caro. Sendo que as mulheres, elas são a maioria nas universidades. As mulheres hoje, elas são, a maior parte, são o arrimo da família. As mulheres foram para o mercado de trabalho. Elas se especializaram. Então, há uma diferença muito grande salarial ainda entre homens e mulheres. Mas, com o passar do tempo, a tendência é que isso diminua. Porque as mulheres, elas são mais empenhadas em trabalhar do que os homens, embora tenha a questão dos filhos. E isso colapsa a mentalidade masculina num ponto que o homem, ele não tem mais como segurar essa mulher. Se a mulher não quer mais ficar com o homem, ela vai para o mercado de trabalho, trabalha, se sustenta e não vai precisar mais dele. Isso há uns 50, 60 anos atrás era impensável.
o objetivo da vida da mulher era o casamento. E era casar, e apanhar, e ser traída, e aguentar o que fosse e continuar casada, porque ela não tinha como se sustentar. E hoje em dia, isso não acontece mais. Pode ser que existam mulheres que se submetam a serem esposas troféus? Pode ser. Que vão conquistar esses homens. Primeiro que são os homens ali, o topo do topo do topo, a nata, né? Dos homens. Porque a maioria dos homens hoje, a realidade é que eles ganham não o suficiente para manter uma mulher em casa. Ou a mulher que quiser ficar em casa, vai ficar em casa em condições muito restritas. Porque o salário de um homem só, e isso é uma defasagem do próprio capitalismo, que quer manter as pessoas pobres para poder ter a competição e manter salários baixos e manter o super lucro dos empresários. O salário dos homens não dá para sustentar uma família. Não dá mais. Então o que está acontecendo? Esse homem empobrecido e a mulher mais empoderada gera esse atrito do homem não ter como manter essa mulher do lado por questões financeiras. E aí quando a mulher simplesmente decide ir embora, ele agride a mulher. Ele agride primeiro porque ele já está com o seu próprio ego ferido, de saber que ele pode ser trocado, de saber que ele pode ser nem trocado, a mulher pode simplesmente não querer estar com ele. E ele não tem nenhuma moeda de troca para oferecer mais para essa mulher. Em termos financeiros, os homens agora eles estão tendo que serem legais, sabe? Os homens estão tendo que ajudar a lavar louça. E isso é uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, como nenhuma mudança de mentalidade, acontece sem que haja uma quebra de paradigma, né? Então esse homem empoderado, esse homem que podia trair, esse homem que podia bater, esse homem que podia fazer o que ele quisesse, ele não vai existir mais. E a gente está nesse momento de ruptura. E alguns homens ainda, e tem uma questão toda também do uso da internet, porque tem uma série, não sei se vocês viram, na época eu até falei sobre ela, chamada Adolescência na Netflix, que fala que o pensamento misógino, esse pensamento violento, ele é preponderante numa faixa de idade de adolescentes, de homens jovens, que é exatamente a faixa que pega esse movimento Red Pill. Então, ou seja, mesmo os homens que eram homens mais velhos, mais maduros, acima dos seus 40, 50 anos, eles são menos misóginos do que essa geração que está tendo que lidar diretamente com essa ruptura e com essa mudança comportamental que a quebra do capitalismo está trazendo. Ou seja, direto onde... Isso também tem um outro estudo que fala que quando você aumenta a renda per capita de um lugar, a tendência da violência é diminuir. Então, você pega homens que ganham menos, que não estão mais sendo capazes de sustentarem suas famílias, que não tem mais esse... não seria um benefício, mas que não tem mais essa possibilidade de segurar mulheres pelo dinheiro, agora estão tendo que lidar com a opção das mulheres em ficar ou não. E muitos não estão sabendo lidar com isso. Então, mulheres, trabalhem, tenham seu dinheiro. E ao menor sinal de violência, e não precisa ser violência física, porque nada começa com a violência física. Ninguém começa, oi, tudo bem, te dá um soco na cara, né? Mas quando o cara começar a falar alto com você, quando o cara começar a te xingar, quando o cara começar a proibir, e falo isso porque é um enredo fácil de cair, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Eu tive um namorado que não deixava usar batom vermelho, nem unha vermelha. Eu falava, cara, mas eu tenho muito pouco, sempre trabalhei e tenho muito pouco paciência. Então é isso, fica a reflexão. Espero que todas possam se libertar e que essa onda de violência diminua.